Agora a gente volta a Brasília. A pressão de representantes e setores que serão atingidos pela reoneração da folha de pagamentos chegou ao Congresso Nacional. Assunto para a repórter Janaína Camelo. Janaína, uma ação conjunta com parlamentares pela devolução da MP por Pacheco surtiu algum tipo de efeito? Boa noite, bem-vinda. Boa noite, Thiago. Boa noite a todos que nos assistem aqui no Jornal Jovem Pan. Surtiu o efeito sim, né? Isso depois de uma série de reuniões que aconteceram desde ontem entre o ministro da Fazenda, o presidente Lula, líderes da base, para conversar sobre a reoneração, a proposta do governo, né, de reonerar 17 setores da economia que vem causando muita divergência entre Palácio do Planalto e Congresso. Hoje, por exemplo, o ministro Fernando Haddad, ele se reuniu com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, mais cedo, durante a tarde. E aí, durante uma hora, mais ou menos, os dois conversaram sobre a proposta do governo de voltar a reonerar esses 17 setores e ouvir aí as sugestões do Congresso, já que boa parte do Congresso é crítico, né, ao fim da reoneração e defende a manutenção aí do benefício. Então, essa decisão do governo, só para lembrar, ela foi enviada por medida provisória, né, no final do ano passado pelo governo, mesmo depois do Congresso derrubar o veto do presidente Lula, a prorrogação aí do benefício, o que acabou então sendo classificado aí pelos parlamentares como uma medida arbitrária do Executivo. Nessa medida também está aí o fim ao PERS, aquele programa de incentivo ao setor de cultura, e também compensações tributárias. Essas medidas foram anunciadas pelo governo em meio aí ao objetivo de zerar o déficit fiscal neste ano. Então, no Senado, horas depois dessa reunião com o ministro Fernando Haddad, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ele anunciou então qual foi o acordo que ele fez, que o Congresso fez com o governo, que essa medida provisória ela segue, então, ela vai seguir tramitando, mas sem a reoneração aos 17 setores da economia, e que eventuais alterações, segundo o Pacheco, poderão ser enviadas pelo Executivo ao Congresso por meio de um projeto de lei sem eficácia imediata. A gente separou um trechinho do que Rodrigo Pacheco falou mais cedo, vamos ouvir. A construção política está feita no sentido de que eventuais alterações no programa não se darão por medida provisória. O governo já concordou com essa premissa. A desoneração da folha dos 17 setores está mantida, assim será, e eventuais alterações serão então amadurecidas através de projeto de lei e não por medida provisória. Rodrigo Pacheco, ele acrescentou aí que uma reoneração a esses 17 setores da economia representaria aí uma ofensa ao que o Legislativo já decidiu, além de prejudicar a economia no atual momento. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ele falou com jornalistas agorinha, pouco, assim que ele deixou aqui o Ministério, e ele disse que nos próximos dias o governo então vai enviar um projeto de lei aí com urgência para o Congresso, prevendo alterações aí com relação à desoneração, mas não confirmou que uma retomada da reoneração possa acontecer ainda neste ano ou se fica só para o ano que vem. Tiago. Janaína, tamanha essa resistência à proposta do Executivo em reonerar a folha de pagamentos vem acendendo uma espécie de luz amarela no Ministério da Fazenda. E tome-lhe reunião, né? Verdade, porque para concluir ainda todas essas negociações aí de medidas de imediato que estão aí travando, né, articulações entre o Palácio do Planalto e o governo, falta ainda combinar com o presidente da Câmara dos Deputados. Arthur Lira disse que vai sim comparecer a uma reunião com o presidente Lula amanhã, amanhã à noite, acompanhado dos líderes da Câmara. Então, essa reunião com lideranças da Câmara é resultado, só lembrando, de uma cobrança que Arthur Lira tem feito ao presidente Lula para cumprir promessas que foram feitas aí com o Legislativo. Lembrando que Lula vetou no orçamento deste ano aí 5 bilhões e 600 milhões de reais em emendas parlamentares, né, em emendas de comissão, para ser mais exato, e esses vetos deverão ser analisados aí em sessões do Congresso. Eles também vão conversar sobre o fim do PERS, que está nessa medida provisória, né, o PERS que foi criado aí durante a pandemia, num acordo de terminar assim que houvesse
trouxe aí uma renúncia fiscal de 20 bilhões de reais, sendo que com 4 bilhões de reais em renúncia por ano, só que segundo o Ministério da Fazenda, só no ano passado, por conta desse programa, foram renunciados aí 17 bilhões de reais aos cofres públicos. Então, os parlamentares que defendem essa manutenção exigem que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, comprove aí esses dados que mostram esses 17 bilhões em renúncia fiscal. O ministro Fernando Haddad também falou sobre esse assunto agora há pouco. Ele disse que conversou hoje à tarde com o presidente Arthur Lira e pediu a ele um pouco mais de tempo para que ele consiga aí provar, apresentar esses dados que justifiquem essa proposta do governo de terminar com esse benefício, com o programa, e possa então convencer o Congresso aí a analisar essa medida provisória. Tiago. É isso, Janaína Camelo, trazendo todas as informações sobre essas negociações entre o Congresso e o Executivo. Você volta na programação da Jovem Pan até daqui a pouco. Bom, Dora Kramer, pela fala do presidente do Senado, parece que está tudo sacramentado. Mas será que está mesmo? Mais ou menos, né? O que foi ajeitado, o que a política conseguiu ajeitar foi evitar o gesto da devolução da medida provisória, né? Porque esse sim, lembra, lá no recesso houve uma reunião de líderes, os líderes exigindo a devolução, e isso seria um gesto hostil, embora completamente legal e dentro do jogo. Mas a política entrou em campo e resolveu ajeitar. Agora resta o conteúdo. Ok, vai mandar projeto de lei, com urgência constitucional, tá tudo muito bem. Agora, e se o conteúdo for o mesmo ou considerado muito semelhante ao conteúdo da medida provisória, vale dizer, contrário àquilo que o Congresso já tinha aprovado, não vai adiantar nada. Essa urgência não vai ser aprovada e essa coisa não vai andar, né? Então é preciso saber, por isso que eu concordo quando você diz assim, será que está mesmo? Coloca a dúvida. Não, ajeitado, amarrado, sacramentado, não. Tem aí um caminho, você vê que é longo e difícil, né? Porque quanto tempo que tem essa história, gente? Foi no final de dezembro, 2 meses praticamente, né? Então, essa história está difícil e o governo tem que tomar muito cuidado, porque aquela coisa, para ele, no Congresso, no Parlamento, o mar não está para peixe. Pois é, Vilela, a Dora falou bem, já passou o Carnaval, daqui a pouco chega a Páscoa e nada sacramentado. Pois é, impressionante, não vira o disco essa questão da reoneração, né? Mas teve um aspecto positivo, esses 2 meses, de alguma forma, fizeram com que os ânimos se acalmassem um pouco. Se fosse logo naquele primeiro momento, porque realmente o parlamento se sentiu aviltado com aquele gesto por parte do executivo. Se fosse logo naquele primeiro momento, se não tivesse ali um período de recesso, eu acredito que a resposta seria muito mais pesada. Agora, eu vejo que existe pelo menos essa expectativa de acordo, com tons pelo menos um pouco mais a menos, muito embora, naturalmente, o Legislativo não vai deixar de lado o cumprimento da sua prerrogativa.